Liane Dawn Meisner era a personificação da doçura e da esperança. Nascida em uma família harmoniosa no Michigan, ela cresceu rodeada pelo carinho de seus pais e 4 irmãos mais velhos. Desde jovem, Liane nutria um sonho simples, porém profundo: construir seu próprio lar repleto de amor, muitos filhos e animais resgatados, especialmente os gatinhos que ela tanto amava. Em 1990, aos 20 anos, sua vida parecia ter encontrado o roteiro perfeito ao conhecer Michael Mick Fletcher em uma festa de Halloween. Ele era um jovem ambicioso, com o objetivo de se tornar advogado, e o amor entre os dois floresceu rapidamente, levando ao casamento em 1993. Durante anos, Liane foi o pilar financeiro e emocional da casa, trabalhando arduamente em 2 empregos para sustentar os estudos de Mick, enquanto aguardava o momento em que ele finalmente alcançaria o sucesso e eles poderiam desfrutar da vida em família. Em agosto de 1999, o ápice dessa felicidade parecia ter chegado. Mick era agora um advogado promissor e Liane acabara de descobrir que estava grávida do 2º filho. No entanto, em uma tarde de segunda-feira que deveria ser de celebração romântica, um único disparo ecoou dentro da residência do casal em Hazel Park, transformando o sonho de uma vida em um mistério perturbador que a polícia levaria meses para desvendar. Liane Dawn Meisner e Michael Fletcher, frequentemente chamado de Mick, iniciaram sua trajetória juntos em novembro do ano de 1990, quando se conheceram durante uma festa de Halloween na Universidade Estadual de Michigan. Naquela ocasião, Liane estava fantasiada de diabo, o que levou Mick a brincar que ela deveria levá-lo para o inferno, embora o futuro reservasse uma realidade sombria sobre quem realmente escondia uma natureza cruel. Aos 20 anos de idade, os dois se apaixonaram rapidamente, e Liane, descrita por todos como uma jovem gentil, artística e otimista, logo o introduziu ao seu círculo familiar. Eles se casaram formalmente em setembro do ano de 1993 e estabeleceram sua residência em Hazel Park, um subúrbio de Detroit. Durante os primeiros anos da união, Liane demonstrou uma dedicação profunda ao marido, trabalhando arduamente em 2 empregos incluindo vendas, telemarketing e como manicure, para garantir o sustento da casa, enquanto Mick se dedicava exclusivamente aos estudos de direito. No ano de 1996, o casal celebrou o nascimento de sua primeira filha, Hannah, um evento que Liane descreveu como a realização de seu maior sonho de ser mãe. Contudo, à medida que Mick se aproximava da formatura em 1997, sua personalidade sofreu uma transformação negativa e visível. Ele se tornou um homem arrogante que se via como superior aos outros devido às suas novas qualificações acadêmicas. Essa mudança incluiu o tratamento de Liane com desdém, frequentemente minimizando o trabalho dela como manicure em comparação ao seu prestígio como advogado de defesa criminal. Enquanto Mick iniciava sua carreira jurídica, os sinais de desgaste matrimonial e as traições tornaram-se cada vez mais evidentes para Liane. Durante sua cerimônia de formatura, Mick ignorou publicamente o apoio financeiro e emocional de sua esposa, optando por agradecer apenas à juíza Dawn Grunberg, que lhe havia concedido bolsas de estudo. Mais tarde, confirmou-se que Mick mantinha um caso extraconjugal com essa juíza, uma relação que lhe rendeu conexões profissionais e a atribuição de casos lucrativos. No ambiente de trabalho, Mick chegava a remover sua aliança de casamento e escondia o fato de ser casado, demonstrando sentir vergonha da profissão e da origem de Liane. Um incidente particularmente perturbador ocorreu no ano de 1997, quando um pássaro entrou acidentalmente na casa do casal. Em vez de libertar o animal, Mick o matou com um pedaço de pau, um ato de frieza que chocou a família de Liane. Apesar das suspeitas crescentes e de períodos de separação temporária, como quando Liane voltou para a casa dos pais por uma semana, ela mantinha o desejo de preservar a família unida para que Hannah crescesse em um lar completo.
Mick também se afastou de casa em certas ocasiões, chegando a morar por alguns dias com o pai de sua amante. Mesmo com o comportamento abusivo e infiel do marido, que já havia iniciado um segundo romance secreto com outra juíza chamada Susan Kranovsky, Liane continuava profundamente apaixonada e disposta a perdoar. Para sua nova amante, Mick mentia sistematicamente, afirmando que o divórcio era inevitável e que ele não mantinha mais qualquer intimidade física com sua esposa. Em abril do ano de 1999, após um período em que viveu sozinho em um apartamento, Mick retornou para casa, implorando por uma última chance para salvar o casamento. Durante o tempo em que estiveram separados, Liane havia começado a prosperar individualmente, perdendo peso, mudando seu penteado e renovando a casa com suas próprias economias. Movida pela esperança de que ele realmente tivesse mudado, ela aceitou a reconciliação e Mick iniciou o que parecia ser uma fase de dedicação absoluta. Ele passou a comprar flores e cartões românticos constantemente, além de ajudar nas tarefas domésticas que antes ignorava. Embora Liane estivesse radiante, seus pais e irmãos permaneciam desconfiados, sentindo que o comportamento de Mick era excessivamente zeloso, artificial e parecia um ensaio teatral. No dia 12 de agosto do ano de 1999, Liane descobriu que estava grávida de seu segundo filho, uma notícia que ela acreditou ser o sinal definitivo de que sua família estava restaurada. Mick reagiu com aparente entusiasmo e escreveu um cartão afirmando que ela era a pessoa mais importante do mundo para ele e que seus filhos seriam todos lindos. No domingo, dia 15 de agosto, a família Meisner se reuniu em uma festa para celebrar a nova gestação e Mick manteve a máscara de marido perfeito diante de todos os presentes. Entretanto, na mesma noite da celebração familiar, Mick encontrou-se secretamente com sua amante Susan, mantendo relações íntimas com ela e reafirmando seu amor sem jamais mencionar que sua esposa estava grávida ou que haviam acabado de comemorar a notícia. Ele chegou a planejar um novo encontro com a amante para apenas 2 dias depois, ocultando a sombria dualidade de suas intenções, enquanto Liane planejava um futuro feliz ao seu lado. A manhã de 16 de agosto de 1999 começou como uma data especial planejada por Michael Fletcher para sua esposa. Mick, alegando preocupação com a segurança da família devido à sua profissão como advogado criminalista, convenceu Liane a ir até um estande de tiros para aprender a manusear uma arma de fogo. O casal saiu de casa por volta das 11 horas para deixar a filha, Hannah, sob os cuidados dos avós maternos Gloria e Jack Meisner. Para realizar o trajeto, eles utilizaram 2 carros, sob a justificativa de que Liane permaneceria com os pais após o treinamento, enquanto Mick retornaria ao seu escritório para trabalhar. Durante essa breve visita, a intuição de Gloria revelou-se inquietante. Ela questionou a filha, quase em tom de brincadeira, mas com fundo de preocupação real, se Mick não teria feito um seguro de vida para matá-la. Liane, confiante na reconciliação e no sucesso profissional do marido, respondeu que ele jamais arriscaria sua carreira como advogado cometendo um crime. Após deixarem a residência dos Meisner, o casal seguiu para o estande de tiros, onde chegaram exatamente ao meio-dia. Eles permaneceram no local por apenas 20 minutos e decidiram retornar para a casa deles, em Hazel Park, chegando por volta das 12 horas e 35 minutos. De acordo com os relatos posteriores de Mick, assim que entraram na residência, o casal teve um momento de intimidade sexual no chão do quarto. Logo após o ato, Mick afirmou que começou a recarregar a arma de fogo, mas que estava encontrando dificuldades para encaixar a última munição. Ele alegou que entregou a arma para Liane terminar a tarefa e se dirigiu ao banheiro. Pouco tempo depois, Mick afirmou ter ouvido um barulho de disparo e, ao correr de volta para o quarto, encontrou sua esposa caída em uma poça de sangue. Às 12 horas e 48 minutos, ele realizou uma ligação frenética para o serviço de emergência 911, solicitando ajuda imediata e relatando um disparo acidental. Quando os primeiros policiais e paramédicos chegaram à cena,
encontraram Michael Fletcher sentado no banco da casa, fumando um cigarro. Embora ele parecesse agitado, os oficiais estranharam o fato de não haver manchas de sangue visíveis em suas mãos ou em suas roupas, apesar de ele ter afirmado que tentou socorrer a esposa e verificar seu pulso. Ao entrarem no quarto do casal, as autoridades encontraram Leanne Fletcher já sem vida. O corpo estava deitado no chão, posicionado de forma perpendicular à cama, com uma das pernas dobrada sob o móvel. Leanne estava nua da cintura para baixo, vestindo apenas uma camiseta regata vermelha e meias. Ela apresentava um ferimento de bala único na cabeça, próximo à orelha direita. A arma utilizada, um revólver, foi encontrada caída ao lado de sua mão direita, próxima à região do estômago. A análise inicial da cena do crime revelou elementos incomuns que imediatamente levantaram suspeitas sobre a versão de acidente apresentada por Mick. Além do corpo, os investigadores encontraram na sala de estar um manequim trazido do estande de tiros, que apresentava diversas marcas de disparos. No quarto, ao lado do corpo, havia um jornal também perfurado por balas. Na prateleira de discos e em uma escrivaninha próxima à cama, os peritos notaram respingos de sangue que pareciam contradizer a posição em que o corpo foi achado. Durante uma busca minuciosa nos pertences de Mick, o sargento Thomas Clayman descobriu dentro de uma escrivaninha documentos relativos a um processo de divórcio que Mick já havia redigido secretamente, indicando que a relação não era tão estável quanto ele tentava demonstrar. A investigação avançou com a realização da autópsia pelo Dr. Lubisa Dragovic. Os resultados médicos foram determinantes para descartar a hipótese de suicídio ou disparo acidental auto-infligido. O exame detalhado revelou que o tiro foi disparado a uma distância entre 30 e 45 centímetros da cabeça da vítima. Através de reconstituições físicas, a perícia provou que seria anatomicamente impossível para Leanne ter segurado a arma naquela distância e disparado contra si mesma, considerando o comprimento de seus braços e o tamanho do revólver. Além disso, a trajetória da bala era quase perfeitamente horizontal, uma angulação extremamente estranha para alguém que estaria manuseando a arma de forma acidental ou tentando tirar a própria vida. Outro fator técnico crucial foi o resultado negativo no teste de resíduos de pólvora realizado nas mãos de Leanne. Se ela tivesse disparado a arma, partículas de pólvora queimada estariam presentes em sua pele, o que não ocorreu. Em contrapartida, a perícia encontrou indícios de que o corpo de Leanne havia sido movido ou alterado de posição logo após a morte. Uma mancha de sangue específica foi encontrada no pulso direito de Leanne. Os especialistas explicaram que, se ela estivesse segurando a arma no momento do tiro, aquela parte do pulso estaria protegida e não deveria apresentar tal marca. Essas inconsistências forenses, somadas ao fato de Leanne ter pavor de armas e não possuir conhecimento técnico para carregar o armamento, transformaram o que Mick descreveu como uma fatalidade em uma investigação oficial de homicídio, colocando-o como o único e principal suspeito. Após a morte trágica de Leanne, os investigadores obtiveram um mandado de busca detalhado para a residência dos Fletcher, o que permitiu uma análise profunda dos espaços pessoais de Mick. No escritório que ele mantinha no andar superior da casa, o sargento Thomas Clayman localizou uma pasta marrom expansível escondida em um armário. O conteúdo dessa pasta revelou uma faceta de Michael que Leanne desconhecia completamente: fotos íntimas e centenas de mensagens eletrônicas apaixonadas, trocadas com uma mulher que não era sua esposa. Essa mulher foi logo identificada como Susan Kranovsky, uma juíza do Tribunal Distrital com carreira em ascensão. Susan vinha de uma família extremamente influente no meio jurídico de Michigan. Seu pai ocupava o cargo de juiz mais alto do condado e tinha ambições de se tornar procurador-geral, enquanto seus irmãos também atuavam no sistema de justiça. Essa descoberta transformou a percepção dos investigadores que agora viam em Michael um homem que não apenas mantinha um relacionamento extraconjugal, mas que estava profundamente entrelaçado com o poder judiciário
por meio de sua amante. A relação entre Mick e Susan não se limitava ao campo emocional ou sexual. Havia um componente financeiro e profissional muito forte que beneficiava diretamente a carreira do advogado. Durante o período em que o romance se desenrolava, a juíza Susan Kranovsky utilizou sua posição para designar Mick como advogado dativo em 56 casos de réus indigentes. Essa prática rendeu a Michael aproximadamente $17 mil em honorários advocatícios, um valor significativamente maior do que o recebido por outros profissionais designados por diferentes juízes. Susan funcionava como o motor que impulsionava a carreira de Michael, fornecendo sustento financeiro e prestígio dentro da comunidade jurídica. Esse vínculo criava uma dependência profissional perigosa, na qual Mick via sua ascensão social atrelada diretamente à manutenção de sua relação com a juíza. A investigação revelou que ele omitia deliberadamente sua condição de homem casado perante os colegas de tribunal, chegando a não mencionar Liane e a evitar o uso de sua aliança de casamento para manter a fachada de um homem disponível. Enquanto mantinha essa vida dupla, Michael utilizava mentiras calculadas para manipular Susan, assegurando-lhe que seu casamento com Liane era apenas uma formalidade sem qualquer afeto ou intimidade. Em mensagens eletrônicas e cartas, ele afirmava que não dormia mais com a esposa e que o divórcio era uma questão de tempo, ocorrendo assim que a situação de Hannah fosse resolvida. Susan, que já havia finalizado seu próprio divórcio para ficar com Michael, acreditava plenamente nessas promessas e escrevia poemas comparando-o a um príncipe e alma gêmea. Ela chegou a testemunhar posteriormente que Mick era mestre em se fazer de vítima e que ela jamais teria continuado o relacionamento se soubesse que ele ainda mantinha relações sexuais frequentes com Liane. A obsessão de Susan por Mick era tão intensa que ela exercia pressão constante para que ele oficializasse a separação, criando um ambiente de urgência que, para os investigadores, serviu como o catalisador para os eventos fatais que se seguiriam na residência dos Fletcher. Além disso, a presença de espermatozoides vivos no canal vaginal de Liane provou que ela e Michael haviam tido relações íntimas momentos antes de ela ser baleada, contradizendo as afirmações de Mick, a sua amante, sobre a ausência de sexo no casamento. Essa evidência biológica foi fundamental para situar Michael na cena no exato momento do crime e para estabelecer o cenário de traição absoluta em que o homicídio ocorreu. O estudo dos padrões de sangue no quarto revelou inconsistências graves entre a narrativa de Mick e as leis da física. Especialistas em manchas de sangue notaram respingos sobre uma escrivaninha ao lado da cama e em uma prateleira de discos que não correspondiam ao ângulo em que Liane foi encontrada no chão. O cruzamento de ângulos entre todas as manchas provou que Liane já estava no nível do chão quando o disparo foi efetuado, o que invalidava a história de que ela estava sentada na cama tentando carregar a arma. Havia também uma quantidade inexplicável de sangue na palma da mão de Liane, o que não faria sentido em um cenário de disparo acidental, onde a arma deveria ter caído imediatamente após o impacto. Sangue também foi encontrado na parte inferior da arma, que estava voltada para o chão, sugerindo que o revólver foi colocado ao lado do corpo após uma poça de sangue já ter começado a se formar. A evidência técnica mais condenatória foi encontrada nas roupas que Michael usava no dia do crime. Uma perícia forense especializada localizou partículas minúsculas de sangue, conhecidas como spatter de alta velocidade, no punho direito da camisa de Michael. Esse tipo de mancha em forma de névoa só é criado no momento exato em que um projétil atinge o corpo humano e o sangue é expelido para trás, em direção ao atirador. A presença dessas microgotículas provava que Michael não estava no banheiro, como ele alegou, mas sim em pé, a uma distância curtíssima de Liane, no momento em que a bala penetrou sua têmpora. Além disso, os peritos encontraram vestígios de sangue de Liane no ralo da pia do banheiro, indicando que Michael utilizou aquele espaço não para se aliviar, mas para lavar as mãos e remover evidências biológicas antes de fazer a chamada telefônica às 12h48.
Com todas as evidências forenses apontando para Michael, a investigação finalmente fechou o cerco sobre o motivo real do crime, o impacto devastador da segunda gravidez de Leanne sobre os planos futuros do advogado. Mick havia reatado com a esposa em abril do ano de 1999, apenas como uma manobra para manter as aparências e evitar complicações no processo de divórcio, enquanto continuava a professar amor eterno a Susan. Quando Leanne descobriu a gravidez em 12 de agosto, a notícia que deveria ser motivo de alegria tornou-se uma sentença de morte. Se a gravidez se tornasse pública, a juíza Susan Kranovsky descobriria que Michael havia mentido sobre a falta de intimidade com a esposa. Susan já havia declarado explicitamente que não aceitaria ser a amante de um homem que ainda mantinha uma vida conjugal ativa e sexual com sua mulher. A pressão exercida por Susan era implacável. Ela já havia formalizado seu próprio divórcio e esperava que Mick fizesse o mesmo para que pudessem se casar e construir uma vida de sucesso juntos. Mensagens recuperadas mostram que Susan estava perdendo a paciência com as desculpas de Michael para não deixar o lar familiar. A revelação de um novo filho destruiria a imagem de Michael perante a juíza, resultando na perda do relacionamento e, consequentemente, do suporte financeiro e das conexões profissionais que ela lhe proporcionava por meio das designações de casos no tribunal. Para um homem movido pela ambição e pela necessidade de se sentir superior, a perda dessa estrutura de poder era algo que ele não estava disposto a aceitar. O período em que Susan mais pressionava Michael pelo divórcio coincidiu exatamente com as semanas em que ele começou a demonstrar um interesse súbito em levar Leanne ao estande de tiros, preparando o cenário para o que ele esperava que parecesse um erro fatal da própria vítima. A execução do crime foi descrita pela promotoria como um ato de covardia extrema e traição. No dia 16 de agosto, após o ato íntimo que ele mesmo havia orquestrado, Michael esperou que Leanne estivesse em uma posição vulnerável, de costas para ele e com os joelhos e mãos apoiados no chão enquanto se levantava. Foi nesse momento que ele empunhou a arma e disparou o tiro fatal em sua têmpora, garantindo que ela não tivesse qualquer chance de defesa ou percepção do que estava ocorrendo. A frieza de Michael foi tamanha que ele ainda teve o discernimento de tentar forjar a cena, retirando evidências e posicionando o revólver antes de encenar o desespero por telefone. A investigação provou que cada passo, desde a reconciliação ensaiada até a tarde no estande de tiros, foi parte de um plano calculado para eliminar o obstáculo que a gravidez de Leanne representava para sua ascensão profissional e sua vida com a influente juíza Susan. Em 19 de agosto de 1999, exatamente 3 dias após a morte de Leanne Fletcher, as autoridades efetuaram a prisão formal de Michael Fletcher, sob a acusação de homicídio premeditado de primeiro grau. A promotoria fundamentou sua acusação na crença de que Mick planejou o crime meticulosamente, utilizando o pretexto de um treinamento no estande de tiros para preparar o terreno para uma suposta fatalidade acidental. Um ponto central da estratégia da acusação foi o fato de Mick ter solicitado especificamente que seus sogros cuidassem da filha Hannah naquele dia, o que foi interpretado pelos investigadores como uma manobra para garantir que a residência estivesse vazia e sem testemunhas no momento da execução do disparo. Em contrapartida, a equipe de defesa de Michael concentrou seus esforços em argumentar que o Estado não possuía provas diretas de que ele havia puxado o gatilho, classificando todo o conjunto probatório como puramente circunstancial e insuficiente para uma condenação além de qualquer dúvida razoável. O julgamento, que atraiu grande atenção midiática, teve seu ápice no ano de 2002 e foi marcado pelo depoimento impactante da juíza Susan Kranovsky, que atuou como testemunha central da acusação. Susan revelou ao tribunal que se sentiu profundamente traída e enganada ao descobrir a gravidez de Leanne através das notícias da imprensa, uma vez que Mick havia garantido repetidamente que não mantinha mais qualquer intimidade física com sua esposa. Para corroborar suas alegações de manipulação e obsessão,
Susan entregou aos investigadores centenas de mensagens eletrônicas, cartas de amor, fotografias íntimas e poemas que Mick lhe enviava constantemente. Esses documentos expuseram o desejo fervoroso de Michael em proteger sua carreira em ascensão e construir um futuro ao lado da juíza. Após a análise de todas as evidências apresentadas, o júri do Condado de Oakland deliberou sobre o destino de Michael Fletcher. Embora a acusação inicial fosse de homicídio em primeiro grau, o júri o considerou culpado de homicídio em segundo grau e de posse de arma de fogo durante a execução de um crime grave. A decisão pelo segundo grau ocorreu porque os jurados não alcançaram uma unanimidade quanto ao planejamento prévio e deliberado do crime, com alguns acreditando que o ato poderia ter sido uma oportunidade impulsiva aproveitada por Mick naquele instante. No dia 28 de julho de 2000, a juíza Jessica Cooper proferiu a sentença oficial de prisão perpétua pela acusação de homicídio, somada a um termo obrigatório e consecutivo de 2 anos pela infração relacionada à arma de fogo. Sob as diretrizes de sentença vigentes em Michigan na época, ele poderia tornar-se elegível para condicional após cumprir uma pena mínima, que variava entre 13 e 22 anos. Entretanto, registros oficiais indicam que em janeiro de 2026, Michael J. Fletcher permanece encarcerado dentro do sistema prisional do estado de Michigan. O desfecho do caso trouxe mudanças permanentes para todos os envolvidos, especialmente para a filha do casal, Hannah. Um juiz do Tribunal de Sucessões de Oakland decidiu pela extinção definitiva dos direitos parentais de Mick, uma medida que ele optou por não contestar. Hannah foi acolhida e criada por seus avós maternos e por sua tia, que iniciaram os procedimentos de adoção para garantir que ela tivesse um ambiente estável e seguro para seu desenvolvimento. A juíza Susan Kranovsky também enfrentou graves consequências profissionais decorrentes de sua conduta ética e pessoal. Em dezembro de 2001, a Suprema Corte de Michigan a suspendeu de suas funções judiciais por um período de 6 meses sem remuneração. A Corte a considerou culpada de má conduta judicial por ter nomeado Michael para 56 casos de defesa de indigentes, pagando-lhe aproximadamente $17.000, enquanto mantinham um relacionamento secreto. Susan também foi disciplinada por ter mentido inicialmente à polícia sobre a natureza e a duração de seu envolvimento com o réu durante a investigação do homicídio. Após cumprir sua suspensão e encerrar seu mandato em 2003, ela fundou sua própria prática advocatícia privada em 2006. Atualmente, ela continua ativa como advogada, enquanto Michael Fletcher permanece cumprindo sua pena, mantendo firmemente sua declaração de inocência e reiterando que a morte de Leanne e de seu filho por nascer foi apenas um terrível acidente.